Olá, meus amores! Passando aqui para trazer mais uma técnica que eu uso matinal. Porque assim, eu sempre falo para vocês, né? A nossa mente, ela mente. E aí, se você está acompanhando a série de como formam as suas verdades, as suas crenças, né? Como se forma um paradigma, você vai estar entendendo o porquê, a importância de ter um ritual matinal, né, meus amores? Então, se você ainda não está assistindo essa série que eu criei linda e maravilhosa para vocês, eu vou deixar o card aqui com a playlist. E vamos começar então pedindo para vocês assinarem o canal, se você ainda não assinou, ativar o sininho para receber todas as notificações, né, meus amores? E deixar o seu like aí pro YouTube ver que o canal é relevante, mostrar para outras pessoas que precisam de ajuda, que querem transformar suas vidas, né? Então, meus amores, eu tô criando aqui também várias técnicas, tô trazendo, na verdade, várias técnicas que eu uso para mudar o meu estado emocional. Então, eu sempre falo que a nossa mente, né? Os nossos pensamentos, eles são assim como uma máquina, funcionando a todo momento, né? Nós temos de 60 a 80 mil pensamentos por dia, amores. Olha que isso, né? E aí, os nossos pensamentos, eles nos levam muito pro passado, né? Ou para o futuro. Então, quando a gente volta muito no passado, às vezes tem muitos traumas, dramas, né? Muitas dores que nós vivemos, e aí ficamos ressentindo e acabamos entrando num estado de depressão, né? De tristeza, e ficamos revivendo todas aquelas emoções, né? Porque o tempo, né? Aqui só existiu aqui e o agora. Mas quando você volta no passado, você revive tudo aquilo. Então, para o seu cérebro, que é atemporal, é como se você estivesse vivendo tudo aquilo novamente. Seu cérebro, ele, quando você lembra daquilo, você libera no seu corpo, né, toda uma carga bioquímica. Então, quando a gente fica vivendo lá no passado, remoendo, revivendo, ressentindo, a gente libera mais essa carga e a gente só como se você carimbasse, né? Mais um carimbo ali, ok, mais um pouquinho disso, e aí a gente vai aumentando a nossa dor, a nossa tristeza. Por isso é tão difícil sair desse lugar, né? Então, qual é o caminho, meus amores? Mudar, né? Mudar os pensamentos. Mas a gente não consegue mudar os pensamentos que vêm aleatórios, né? Então, assim, imagina você ficar ali prestando atenção em 60 a 80 mil pensamentos por dia. Isso é impossível. E como eu era uma pessoa muito negativa, porque vim de uma família, gente, muito negativa, assim, sabe? Tudo era difícil, tudo, cara, sabe? Tudo era com muita dificuldade. Então eu era muito negativa. E ainda tem a questão, né, que a gente, quando tá na barriga da nossa mãe também, ali a gente já vai recebendo, né, todas aquelas cargas da nossa mãe, de, nossa, é muita zica, né, amores? Então, eu falei, eu quero sair desse lugar, eu quero mudar a minha vida, né? E eu comecei a estudar profundamente, dia e noite, todos os dias, final de semana. Eu ficava estudando todos os dias até 4 horas da manhã. Eu não saía final de semana. Eu abri mão da minha vida porque eu queria transformar os meus pensamentos, sabe? Os meus sentimentos. Porque eu sabia que essa era a chave, sabe? Esse era o segredo para mudar. Então, eu não podia querer mudar primeiro nada fora. Então a gente fica com uma ideia, né, de eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. A gente já sabe da autossabotagem, né, da procrastinação, que eu venho falando aí na série, por que ela acontece. A gente quer, só que a gente não consegue, né, porque existe uma força muito maior que governa, que é o nosso inconsciente. Então é uma guerra que não tem como vencer. 95% de tudo que você viveu, todas as memórias, traumas e dramas estão ali. E aí são eles que vão dizer, né, ditar os teus comportamentos, as tuas ações, e é por isso que muitas vezes a gente não consegue. Então eu nessa busca, assim, sabe, incessante de querer transformar a minha vida, de sair desse lugar, eu comecei a estudar muito, 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 e fazer várias coisas que me ajudaram muito, e criei meus rituais.
Então, uma das coisas foi trazer para o consciente, né? E que eu tenho trazido isso na série, vou continuar trazendo. Então, trazer para o consciente todas as zicas que eu tinha, porque eu só mudo aquilo que eu vejo. Então, esse não é o tema desse vídeo agora, é da série, que eu vou deixar o card aí pra vocês. E também vou deixar o card da playlist dos rituais matinais que eu comecei a fazer para mudar o meu estado emocional e com isso ir mudando, né, os meus pensamentos e sentimentos, e também mudei a minha vida através do que eu sentia. Então, quando a gente não dá um comando para o nosso cérebro, ele vai andar como um carro desgovernado, né? Como um cavalo selvagem. Então, é um carro sem freio, né? Então, a gente vai sair desgovernado. E a mente também, né? O nosso cérebro é assim. Então, quais são os pensamentos que virão aleatórios? Serão aqueles que estão de tudo que nós vivemos no inconsciente, né? Então, se eu tenho crença de merecimento, de capacidade, de identidade, né? Tenho baixa autoestima, baixa autoconfiança, são esses pensamentos que virão. E quando eu não dou comandos, quando eu não direciono, né, a minha mente, é ela que vai também me direcionar ao longo do dia, né, que vai determinar os pensamentos, que vão gerar sentimentos. Então eu falei, cara, isso é um download, sabe, meus amores? Esse vídeo aqui, deixa o teu like, porque, cara, olha o download que você tá fazendo agora, com essa informação que talvez você nunca tenha pensado sobre isso, ou se já viu sobre isso e não está praticando, você está em autoabuso, né? Então eu falei isso na série também, o quanto a gente se abusa, sabe? Porque vem de uma família, né, tóxica, abusiva, e foi o que nós aprendemos, a gente repete esse padrão. Então tem os vídeos, né, tem a série muito mais completa e que ela tá aí para vocês assistirem. E é só trazendo um pouquinho aqui, né, gotículas para vocês relembrarem. Então, se eu acordo, já acordei várias vezes, meus amores, assim, com uma sensação de culpa, uma ansiedade, já querendo dar, sabe, aqueles sentimentos de pânico, sabe, porque a mente ficou ali, ó, me punindo, me cobrando. Então, quando eu quis mudar de trabalho, que eu quis fazer algo que estava mais alinhado com o meu coração, sabe, a mente ficava contando um monte de mentira pra mim e querendo me levar de volta para aquele lugar que era conhecido. Então, como Jesus sempre falou, né, orar e vigiar, porque senão a gente vai voltar para aqueles lugares. Sua mente fica assim, como que você pode largar um certo por algo que é duvidoso? Como que você larga a mão de algo que paga suas contas para fazer algo que você nem sabe se vai dar certo? E aí vem a culpa, e aí você fica ali, né, oscilando naquelas emoções, né, nos pensamentos. E aí eu já acordava me sentindo culpada, sabe? Então era muito inconsciente, só que como eu estudo isso, eu já trazia, né, isso para minha consciência e falava, não, ok, eu sei que eu tenho todos esses pensamentos aqui na minha mente, mas eles estão me contando uma mentira, porque eu fiz uma escolha alinhada com o meu coração e agora eu vou até o fim, eu não vou desistir mais dos meus sonhos, eu não vou desistir mais de mim, né, eu não vou abrir mais mão do que é importante para mim, porque a vida inteira eu fui fazendo coisas que me diziam que era certo, que era melhor pra mim, sabe? E depois quem paga o preço somos nós, com a infelicidade, com a frustração, às vezes até com o fracasso que possa acontecer, né? Então eu falei, agora eu vou fazer as escolhas alinhadas com o meu coração, eu quero saber o que meu ser infinito quer viver, sabe? E aí é ser fiel comigo, sabe? É ser honesta comigo. É não mais me desonrar, sabe? É me honrar o ser que eu sou. E aí eu fui usando então técnicas para me ajudar, porque é óbvio que eu tinha anos de pensamentos e sentimentos, né? Ainda tinha depressão também, porque eu tinha perdido tudo lá atrás, né? Acho que tem 10 anos. 10 não, acho que uns 9 anos. Que eu perdi tudo, que eu tive um processo de falência, que eu fiquei numa miséria enorme, né? Fiquei com dívidas de 1 milhão. E assim, foi muito difícil, não tinha ninguém para contar, não tinha família, e me vi sozinha com os meus filhos. Então foi muito desafiador, foi um momento de muita dor, né? Muito sofrimento. Então eu fiquei com depressão e eu não vi uma saída, sabe, pra minha vida.
E aí, meus amores, eu depois aceitei, assim, fazer um trabalho que não falava com o meu coração, que eu não gostava, só para pagar contas. E aí, quando eu voltei para os meus processos de olhar para mim, sair daquele lugar que me ensinaram a vida inteira, né, que eu tinha que trabalhar para pagar contas, e a vida é assim mesmo. E aí, cara, você trabalha, trabalha, trabalha. Aí, o que você faz depois de tudo isso? Olha que interessante, né? A gente trabalha e aí vive uma vida mega infeliz, e aquele dinheiro que a gente ganha, a gente usa ele para pagar coisas, para compensar a vida que a gente está vivendo, uma vida, sabe, de piscina de cocô, né, amores? E aí eu falei, cara, que doido isso, né? A gente não é livre, a gente não é feliz, porque a gente não é livre para fazer as nossas escolhas, a gente não tá feliz com essas escolhas, e a gente trabalha então para depois ter recompensas dessa vida horrorosa que a gente está vivendo. E, cara, isso é muito doido, sabe? E aí, ter consciência de que a gente está fazendo isso. Porque, qual o sentido? Eu tô trocando vida, eu tô vendendo vida, sabe? E eu não queria mais esse lugar, né? Então, a mente contava um monte de histórias pra mim, né? Negativas, óbvio, porque eu venho de uma família negativa. O meu aprendizado era esse, e eu queria ser uma pessoa mais positiva, sabe? E por mais que eu tivesse fé e esperança e sonhos, os pensamentos, eles eram negativos, sabe? E ter clareza disso me ajudou muito no meu processo, porque eu só mudo aquilo que eu vejo, né, amores? Então, deixa eu ajeitar aqui a câmera. Então eu comecei a criar o ritual matinal, porque eu comecei a entender que era através dessas mudanças, né? Se eu desse um comando para minha mente logo, ao invés dela me dar um comando, eu poderia então ter um dia diferenciado. E aí eu comecei a criar o meu ritual. Então eu já deixei 2 rituais para vocês que eu faço, e agora eu vou trazer o terceiro. Então, dentro da série, se vocês já assistiram, vocês vão entender o que eu tô falando. Se não assistiram, é importante que vejam lá. Porque eu falo, né, do nosso inconsciente, muitas coisas que nós vivemos, a gente fica com uma criança ferida, que foi aquela criança que não foi olhada, que não foi nutrida, né, que não recebeu suas necessidades de amor, de carinho, né, de afeto. Então ficam lacunas no nosso ser, e a gente acaba indo buscar isso nas pessoas, aí fica codependente, vai buscar um relacionamento no outro, né? Aí tem necessidade sempre de ter alguém ao lado, porque a gente precisa preencher, e a gente fica esperando que aquela pessoa nos dê carinho, nos dê amor, nos reconheça, nos valide, né? Então tudo que a gente não recebeu lá, não foi fortalecido, a gente não sabe se dá, porque a gente não aprendeu. E aí a gente vai buscar isso fora. E é por isso que muitas das vezes a gente entra em relacionamentos tóxicos, abusivos, porque entra numa carência enorme, né? E aí a gente tem uma codependência, que é precisar ter alguém ao nosso lado para nos dar o que nós não recebemos e não sabemos dar. Então eu escolhi ficar muito tempo sozinha, sabe? Para olhar para tudo isso, para curar tudo isso, e foi muito demorado. Então eu trago aqui para vocês todas as minhas dores, as minhas zicas, os meus traumas e dramas, para encurtar o caminho de vocês, porque às vezes tem algo que está muito inconsciente e você não tem clareza porque está agindo assim. Então isso que eu tô falando agora, talvez você tenha feito também uma vida inteira e nunca tenha parado para perceber, para pensar, porque a gente não é ensinado a pensar, né? A gente não é ensinado a olhar para dentro, sabe? A gente só olha para fora, e toda mudança, ela começa dentro. E aí, meus amores, deixa eu dar um pause aqui para tirar os dados móveis, peraí. E aí, meus amores, então assim, eu me permito, sabe, o meu processo de vulnerabilidade, para entrar em contato com todas as coisas que eu quero curar, porque eu entendo que se eu quero vibrar em escalas mais elevadas, né, se eu quero vibrar em outros lugares, eu preciso me permitir ser vulnerável para transmutar o que precisa ser transmutado, né? Para que eu possa vibrar num lugar mais alto, eu preciso olhar para tudo isso. Porque como que eu posso vibrar na alegria, no amor, na gratidão,
E quando eu falo vibrar, é a partir do coração, porque o coração é o órgão que tem assim, uma potência muito grande, ele tem mais neurônios do que o nosso cérebro, né, amores? Então, não é só falar da boca para fora e repetir um ritual que você esteja fazendo, mas é sentir aquilo. Então, o mais importante é o sentimento. Então, eu venho ensinando os rituais que eu faço e que eles me deixam com os sentimentos, né? E que sai assim, sai do meu coração, sabe? Eu consigo emanar isso para o universo quando eu faço o meu ritual. E esse é o caminho, né? É você sentir. Então você pensa e sente. Sem isso, você não tem fóton para, né, emanar essa luz, essa energia e materializar tudo que você gostaria. Então, esse é o caminho, né, amor? Então, bora lá. E aí, o que eu faço? Como existe essa criança lá, ferida, abandonada, como existiram as lacunas, né? Eu não aprendi a me dar as necessidades do meu ser. Eu não aprendi a ser minha melhor amiga, eu não aprendi a ter autoestima, a ter autoconfiança, eu não aprendi a me validar, né? Eu não aprendi a me respeitar. Então, olha quantas coisas eu precisei aprender. E aí, essa criança que estava dentro de mim é uma criança ferida, né? É uma criança ferida. E ela muitas das vezes, quase que 100% das vezes, né? Ela estava ali agindo o tempo inteiro. E aí eu decidi então criar esse ritual de conversar com a minha criança, sabe? Que estava ali abandonada uma vida inteira. Então, eu não estava no meu adulto, eu estava na criança. E eu precisava então olhar para essa criança que teve esse histórico de dor, né? De todas essas coisas, abandono, sentimentos, né, de rejeição, de abandono, né, e olhar para ela e dar para ela o que ela não recebeu. E aí eu criei assim, tipo, o que eu gostaria que os meus pais tivessem falado para mim, não falaram, sabe, para começar a fortalecer essa criança. E o que eu gostaria de ter ouvido dos meus professores, né, das pessoas que eu amei quando eu era criança, que eu amava, né, e que eu não ouvi. Então eu comecei a fazer essa técnica e aí eu coloquei falas para minha criança. Então, todos os dias eu transcrevo, né? Eu tenho um caderno e aí eu coloco a data no meu caderno. Então, de manhã, a primeira coisa que eu faço, não olho o celular, não olho nada. Então eu recomendo que você acorde um pouquinho antes. Então, o ritual você faz muito rapidinho. Depois você pode aumentar esse ritual e começar até acordar um pouco mais cedo. Mas você não precisa para começar, você não precisa mais do que 5, 10 minutinhos, né? 5 minutos antes já é suficiente. Essa já é a terceira técnica. Então, essas 3 técnicas, você não precisa de mais que 5 minutos para fazer. Depois, eu vou dar mais rituais que eu faço. E aí você pode ir aumentando, né, o tempo que você acordaria. Então eu acordo, eu não olho o celular, eu não olho nada. Primeira coisa que eu faço é cuidar do meu ser infinito, que não tem nada mais importante do que isso, não existe ninguém mais importante do que isso. Se eu não olhar para mim, se eu não resolver as minhas coisas, olhar para as minhas questões, para as minhas dores, né, não me nutrir num primeiro momento do dia, o meu dia já é diferente, o meu dia não é como poderia ser. Então eu entendi isso e comecei então a fazer dessa forma. Acordo, escovo meus dentes, lavo meu rosto, preparo meu café. Nisso que eu vou preparando meu café, eu já coloco alguma coisa para ouvir que eu goste, que também vai ser um outro vídeo que depois eu vou gravar para vocês. E aí eu vou dar dicas do que eu coloco. E aí eu tomei meu café, aí eu já pego o meu caderno, coloco a data e vou pro ritual. Então, o primeiro ritual, já gravei, já tá aí, né? Vou deixar a playlist então. Depois eu faço o segundo, escrevo, né? E sinto aquilo, escrevo e sinto. E aí, terceiro, tô trazendo aqui hoje pra vocês. Então, eu falo pra mim, sabe? Eu falo assim, e escrevo, né? Acredite em você. Nunca se entregue. Nunca se abandone. E assim, são várias frases que eu coloco, né? Nunca desista.
Essa é uma frase. Então acredite em você, nunca se entregue, nunca se abandone, nunca desista. Por quê? Porque nós que temos essas dores, né, esses traumas que eu venho trazendo aí da série e que você pode acessar lá para entender, trazer para o consciente, né, para você ir limpando também essas questões, olhando para isso, para ir curando, transmutando isso, fazer essa alquimia, né, amores? A gente acaba não acreditando na gente, a gente sempre se entrega, a gente sempre se abandona e a gente sempre desiste. Então a gente começa alguma coisa, a gente desiste, porque a gente não tem crença de capacidade, de merecimento, né? Então é super importante, né, essas falas pra mim. E aí você pode escrever isso tudo, tá? Eu tô dando exemplo das que eu faço. Então, acredite em você, nunca se entregue, nunca se abandone e nunca desista. Sou maior que tudo isso que eu aprendi. Então, eu já falei, né, que tudo que nós somos são verdades ensinadas, né? É uma crença que se torna um paradigma e aí você tem que ter os pontos de vista. Então, eu sou maior do que tudo isso que aprendi, porque tudo que aprendi é muito pequeno perto do meu ser infinito, né? Sou única e especial, porque eu tinha, né, por mais que não pareça, é incrível, eu atendi muitas pessoas que eram pessoas, já falei isso em outra live e tal, já atendi pessoas que eram lindas e elas não tinham uma autoimagem positiva delas. Então isso não tem a ver com você ver alguém e falar, poxa, essa pessoa é bonita, não tem nada a ver, é o que ela sente dentro dela. Então mesmo muitas pessoas podem me achar bonita, eu não tinha também esse sentimento, sabe? Porque eu recebi muitos rótulos, né? Muitos julgamentos. Então, quando eu era criança, meu irmão implicava muito comigo, fazia vários bullying, né? Colocava vários apelidos e falava de coisas que me incomodavam, porque que criança que gosta disso, né? Então, fala do cabelo, talvez tenha falado, sei lá, da sua orelha, do seu queixo, do seu nariz, do seu olho, da sua boca, da sua perna, do seu sobrepeso, não sei o que você ouviu, né? Mas cada um de nós ouvimos algo que foi doloroso. E pode ter sido dos amiguinhos, pode ser dos próprios pais, eu tô dando exemplos aqui, né, meus. Eu ouvi, que eu me lembre agora, assim, eu ouvi muitas coisas do meu irmão, ele implicava muito comigo, apesar de me amar, mas ele implicava, e aquelas coisas foram marcando, né, nós somos seres emocionais, então aquilo me deixava bem triste, sabe? E eu então não tinha essa autoimagem positiva. Então, entende, amores? Isso não tem nada a ver com a pessoa ser bonita ou não. Não tem nada a ver. Então, se você olhar para o universo, você vai ver a diversidade que existe, a variedade que existe, né, na natureza, tudo diferente. As árvores, os pássaros, as cores, tanta beleza, tanta diversidade. E nós também fomos feitos assim pelo Criador. Então, o que é bonito? É só um ponto de vista, né? É só um ponto de vista baseado num aprendizado que você teve. Então, muitas pessoas não se acham bonitas, né? Porque ela tem um ponto de vista que foi um aprendizado lá atrás. E você pode achar aquela pessoa bonita, mas ela às vezes não tem aquilo dentro dela e às vezes ela tem vergonha de falar, sabe? Porque a gente é tão ensinado, né, a não nos ouvir, a não sentir nossas emoções, né? A gente foi tão ensinado, tão podado em relação a tudo isso, que muitas das vezes essas pessoas, elas não falam quando elas têm clareza disso, e às vezes elas nem têm clareza. Elas só têm comportamentos de se criticar, de se julgar, né, do chicote ali, sabe? São muito críticas, muito duras consigo. Então, no meu processo, né, que vocês também aqui estão passando por um processo até de autoconhecimento, porque todas as vezes que eu falo dessas coisas que eu vivi, você pode ver isso em você também, né, para trazer as suas curas. Eu não tinha, assim, uma autoimagem positiva sobre mim. Incrível, né, amores? Eu não me achava bonita, sabe? Eu só olhava porque eu não gostava. E o que era belo em mim, eu não olhava. Eu só via o que eu não gostava, que foi o que eu ouvi das pessoas lá, né, quando eu era criança ou adolescente, enfim. E aí era isso que eu olhava. Então não tinha uma autoimagem positiva. Olha que interessante, né? Pois é. É muita zica, né, meus amores? Pois é.
E aí eu coloquei, sabe, eu sou única e sou especial, porque sim, quando eu falo dessa diversidade no planeta, tudo é tão diferente. Quando eu olho para a natureza, eu vejo as árvores uma diferente das outras. E será que elas ficam pensando assim, ah, você é mais bonita do que eu, você é mais alta, você tem mais folhas, suas frutas e flores, se eu não tenho nada disso? Elas não existe isso, sabe? E aí a gente entra nessa loucura, né, de comparação, sabe? Porque essa comparação, ela vem de um ensinamento, principalmente quando alguém fala pra você que isso é feio, que isso não sei o que lá, né? Seja na tua infância, seja na tua adolescência, seja nas redes sociais que você tá vendo aí, que você tá seguindo, sabe? Que tá te trazendo um ensinamento de que você não é bonito, não é bom o bastante. Então, eu nem vejo essas coisas, sabe? Nem sigo, porque já bastava eu ser minha autocrítica, já bastava eu, sabe? Me julgar, já bastava eu ficar no chicote, sabe? Já bastava o que eu fazia comigo, né? Então, queria nem ver nada mais. E eu tenho esse hábito, eu não vejo mesmo, assim, porque eu me blindo, eu não permito nada mais que me traga, sabe? Uma coisa que não seja positiva, sabe? Eu me blindo, eu não quero ver, sabe, essas coisas, essas pessoas que ficam dizendo que é o ideal. O que é ideal é muito subjetivo, né? O que é ideal tem que ser o que é ideal pra mim, sabe? Então, eu entrei em aceitação do meu ser, de tudo, né? Entrei em aceitação, sabe? Permissão do meu ser, porque eu só posso mudar aquilo que eu aceito, né? Aquilo que eu incluo. Então, entrei nesse lugar porque às vezes a gente quer mudar, seja qualquer coisa, seja o teu corpo, né, a tua saúde e tal, e quando você nega isso, você não vê, você exclui, e aí você não muda, né? Então, você só muda aquilo que você vê. E aí entrei nesse lugar de total permissão, sabe? Inclusive das coisas que eu não gostava em mim, e tá tudo bem. Então é isso, eu sou única, não tem ninguém igual a mim, não tem ninguém com uma digital igual a minha, sabe? Eu sou um ser único e especial. Meus amores, como seria se nós ouvíssemos isso desde pequenos, né? Será que nós estaríamos no julgamento, na crítica, né? Será que nós estaríamos nesse looping? Então eu comecei a fazer isso comigo, sabe? Me dar esse carinho, esse amor que eu não recebi, né? Então eu sou única, eu sou especial. Estarei sempre com você, Carla. Eu escrevo isso, né? Estarei sempre aqui para você. Porque muitas das vezes a gente não está com a gente. Na maioria das vezes nós somos os nossos maiores inimigos, né? E é tão triste estar nesse lugar, sabe? Então, quando eu tive clareza disso, quando eu tive consciência de que eu fazia isso comigo, eu falei, eu preciso mudar, sabe? Preciso mudar. Então, estarei sempre com você, Carla. Estarei sempre aqui para você. Isso é lindo. Imagina falar isso pra você todos os dias. Carla, você é tão inteligente, tão querida, eu te amo. Então, quando eu era pequena, eu não gostava de estudar, né? Odiava estudar, odiava aquelas matérias da escola, achava um saco tudo aquilo e não gostava. E tá tudo bem, sabe? Porque hoje eu reflito pra quê? Que aqueles ensinamentos, né? O que eu usei daquilo, né, na minha vida, assim, tão pouco, sabe? E a gente acaba sendo rotulado por esses estudos, então vai recebendo notas, e aí fica de castigo que tirou uma nota ruim, perde direitos. Então essa criança ela já vai sendo ali tão carimbada, né? Porque ela tem que ser igual a todo mundo, ela tem que fazer igual a todo mundo. E quando você não se percebe e não quer ser igual a tudo e a todos, porque você, no fundo, talvez até de forma inconsciente, né, sabe que você é um ser único. Então, se você é um ser único, você não pode fazer igual a todo mundo, seguir uma boiada, né, amores? E aí, o sistema, a família, quer colocar a gente nesse lugar. Só que nós que já estamos, né, nesse lugar de expansão de consciência, né, despertando para quem nós somos, Deusinho, Deusinha, a gente sofre, né, quando a gente tenta se encaixar num lugar que não nos cabe.
E aí, eu lembro que eu não gostava de estudar, eu lembro que minha mãe falou uma vez que eu nem sabia, quando eu era lá pequenininha, sei lá, na primeira série, a professora descobriu que eu não sabia ler, segundo minha mãe, né? Ela disse que eu decorava as coisas, então ela escrevia e falava, e aí quando ela mandava eu ler, eu tava só decorando o que ela, o que ela tinha escrito, que eu não tava nem sabendo ler. E aí eu lembro que, sabe, que eu fiquei de castigo, perdi coisas que eu gostava. Então isso é tão triste, sabe? Porque o teu valor parece que é uma nota, sabe? É uma matéria de escola que você não foi bem, e aí a gente já vai sendo moldado e formatado dentro de um sistema que é cruel, porque eu não gostava de estudar aquilo, mas eu comecei o vídeo falando o quê, gente? Que eu estudo até 4 horas da manhã, que eu fico no final de semana estudando, que eu, sabe, abri mão de um monte de coisa, porque eu amo estudar isso, amo! Mas aquilo eu não gostava. Então, assim, como seria se nós fôssemos a permissão e a aceitação desse ser infinito que somos e que não precisamos nos encaixar, né, num lugar, numa forma e numa estrutura? Como seria se nós fôssemos essa permissão, sabe? Então, não, eu não era burra, sabe? E não era não boa o bastante, sabe? Por quê? Porque eu, quando descobria o que eu amava, ler e aprender, eu faço isso, nossa, eu deixo de fazer milhões de coisas para estudar, para aprender, só que eu não queria aprender aquilo que me ensinavam, porque aquilo não falava com o meu coração, aquilo não mudava em nada a minha vida, aquilo não acrescentava em nada, aquelas matérias da escola, sabe? Então, eu sempre ensinei para os meus filhos que quando eles escolhessem o que eles queriam fazer para a vida deles e ouvissem o coração deles, eles se preocupassem nesse momento em estudar aquilo. E o resto, eu não tava nem aí se eles tiravam uma nota boa, ou mais ou menos, sabe? E aquele bando de deveres e não sei o quê, e rotulava, sabe? Porque não faz o menor sentido isso pra mim. Não faz o menor sentido. Eu entendo quantas dores isso deixa marcado no nosso ser. Que somos amor, que precisamos, né, receber ali aquele carinho, aquele elogio, aquela coisa toda, e não recebemos por causa de uma matéria escolar, de uma série que talvez não tenha passado. Eu acho isso tão cruel, sabe, meus amores? Esse é o meu ponto de vista sobre isso. E eu falo isso para os meus filhos. Então, assim, escolhe o que você quer fazer. E não importa, é o que te faz feliz, sabe? É o que te faz feliz. E aí, quando você encontra isso, seja muito bom nisso. Seja muito bom nisso. Faça com muito amor. E é isso que vai dar sentido para sua vida. Porque você vai passar muito tempo fazendo algo. E se não for algo que você goste, você está trocando vida. Eu falei isso no início do vídeo. Você está vendendo. Você recebe o seu salário para comprar coisas para compensar a vida infeliz que você tem. E aí você bebe demais, você come demais, você compra demais, gasta todo o seu dinheiro, sabe? Para compensar uma vida que você não gosta. Ou para mostrar para os outros que você tem algo, mas você está extremamente infeliz. E aí você precisa mostrar para os outros, porque aí os outros vão falar, nossa, que carrão, nossa, que casarão, nossa, que não sei o que, não sei o que lá. Mas por dentro, o teu ser, a tua alma, às vezes está chorando, sabe? Está extremamente infeliz, com depressão, com burnout, com sei lá mais o que, de doença aí, né? Câncer, ites, tantas ites, né? Então, meus amores, eu fui desconstruindo todas essas verdades, sabe? Porque se eu não ouço e não honro o meu ser, quem vai fazer? Quem então? Se não eu, né? E aí eu escrevi essa frase exatamente por isso, sabe? Porque eu tinha ouvido isso lá atrás, que eu não gostava de estudar e tinha críticas sobre isso, e quando eu não tirava uma nota boa, e eu colava, sabe? Eu colava, porque eu não, sabe, achava um saco ter que decorar aquilo, e eu não usava aquilo depois, e eu ficava pra quê? Decorando, sabe, aquilo. Então eu colava, fazia colas mesmo. E quantas crianças fazem isso? E quantas vezes você também fez isso? Quem nunca fez que atire a primeira pedra? E a gente fica nesse lugar, né? Dizendo, ah, não, meu filho tem que ser assim. Como seria se você fosse a permissão e refletisse sobre tudo isso que eu tô trazendo aqui pra você? Como seria? Será que seria mais leve a sua vida, a sua relação com os seus, consigo mesmo, né? E foi esse lugar que eu escolhi viver, sabe? Foi esse lugar, meus amores. E aí eu falava então isso pra mim, Carla, você é tão inteligente, tão querida, e eu te amo. Porque sim, eu sou inteligente.
Me falaram lá atrás que eu não gostava de estudar, que eu nem sabia ler na primeira série, que eu era um papagaio e decorava. E aí isso foi marcando o meu ser. Mas hoje eu sei quem eu sou. Eu sei que eu sou uma deusinha. Eu sei que eu sou uma parte do todo, vivendo uma experiência aqui na Terra. Então, só por isso, eu já tenho muito valor, muito valor. Sem falar que eu não sou aquilo, né, aqueles rótulos e aqueles ensinamentos que me deram. Então, sim, eu sou inteligente, porque eu estudo muito e eu amo o que eu estudo. E eu sou muito querida, assim, porque tem pessoas que me amam, sabe? E me adoram. E eu me acho querida, eu me amo hoje, eu me adoro, sabe? Então, as pessoas muito íntimas que me conhecem, né? Porque às vezes você pode ter poucos amigos, às vezes um só. Mas se ele tá do seu lado é porque você é uma pessoa querida. E você se vê como uma pessoa querida, você tá do seu lado. Você fala essas coisas pra você, pro teu ser. E aí eu falo, eu também escrevo, né? E falo, eu te amo, Carla. Sabe? Porque se eu não me amar, se eu não tiver essas palavras amorosas comigo, eu vou sempre esperar isso do outro, né? E quando eu espero isso do outro, muitas das vezes eu vou receber migalhas, porque por ressonância eu vou atrair a pessoa que está na mesma frequência que eu. Então, se eu estou com baixa estima, com falta de autoconfiança, se eu não acredito em mim, se eu sempre me entrego, se eu sempre me abandono, se eu sempre desisto, né? Se eu não sei o meu valor, eu tô lendo aqui as afirmações que eu falo pra mim diariamente, sabe? Então, se eu não tenho nada disso, se eu não tô comigo, se eu não estarei comigo nos momentos que eu mais precisar, e, sabe? E eu acabo sendo a minha maior vilã, minha maior inimiga, né? Como que eu posso querer atrair pessoas curadas? Porque você vai, pela lei da atração, você vai atrair a mesma vibração que você é. Então, se nós somos energia, uma das leis, né, é vibração, você está vibrando. E aí você está vibrando dentro desses pensamentos e sentimentos. E aí você quer atrair pessoas incríveis, maravilhosas, que te valorizem, que te respeitem, que te amem, mas você mesma não faz isso, então você não tem alinhamento energético. Você não está na mesma frequência dessas pessoas que você quer atrair para sua vida. Por isso você precisa ser para ter, né, meus amores? Então é isso, eu entendi isso, minhas fichas caíram e eu comecei então a praticar os meus rituais matinais e falar: nada é mais importante para começar, porque começa com o que é possível, né? Com 5 minutos para mim. Eu não vou olhar celular, eu não quero saber de necessidades de ninguém, Ser na sua casa várias pessoas, né? Você vai acordar 5 minutos antes do comum e você vai fazer por você, para você nunca mais se abandonar, para você nunca mais se entregar, para você nunca mais desistir de você, para você fortalecer esse ser que você é e que tá ferido, que tá machucado, que tá com dor, que tá com sofrimento. Então, é isso. Eu faço esse ritual todos os dias para honrar o ser que eu sou. Porque assim como eu tenho muita história de dor, muita história, né, de traumas e dramas, você também tem as suas, com certeza, todos nós temos, né, meus amores? Alguns tiveram mais, outros menos, mas não é porque uma pessoa teve menos que a dor dela é menor do que a de quem teve mais. Cada um sabe da sua dor, né? Então não tem uma dor maior ou menor, não existe uma comparação entre as dores, mas a tua dor, ela é a sua dor. Então, ela tá aí, né, conduzindo a tua vida, sabe? E quando a dor tá conduzindo a nossa vida, nós vivemos nesse passado, né? E aí nós vivemos na depressão, na tristeza, na apatia. Então, eu decidi que eu não queria mais estar nesse lugar, eu fiz uma escolha. E aí eu comecei acordando um pouquinho antes para praticar o meu ritual, porque eu queria ir para um outro lugar. Eu queria ir para o lugar da alegria, da felicidade, do amor, da gratidão, da criação, sabe? Eu queria atrair pessoas, né, que estivessem vibrando na mesma frequência que eu, sabe? Mas qual eu?
A Carla triste, falida, depressiva, abandonada, que tinha sentimentos de rejeição, né, que tinha baixa estima, que tinha falta de autoconfiança, né, que era extremamente carente e que precisava o tempo inteiro, sabe, ter alguém ali para acariciar e elogiar e receber migalhas, se envolvendo em relacionamentos, né, que a gente vai repetindo, muitas das vezes tóxicos e abusivos, sabe? Porque foi uma vida inteira assim. E aí, além de ter esses relacionamentos, a gente também é, né, tóxica e abusiva com a gente. Então, que Carla eu queria, né? Que Carla eu queria pra minha vida? E aí eu faço essa pergunta pra você. Se faça essa pergunta, pegue seu nome e coloque que eu queria ter ao meu lado. E eu escolhi a Carla que se cura. A Carla que busca e que escolhe ser feliz, ser alegria, ser amor, ser gratidão, ser verdadeira consigo, honrando o seu ser, fazendo escolhas alinhadas com o que fala o seu coração. E aí eu entendi que eu precisava ter coragem, eu precisava falar não para as pessoas e eu precisava colocar limites para que eu pudesse viver a minha vida como eu gostaria. É um processo, né? Foi um processo, mas quando eu pratico isso todos os dias, eu vou fortalecendo essa musculatura e isso se torna um hábito, entende, amores? Então, eu dava passos, eu dava passos, e eu dava passos, e eu dava passos. E quando eu vi, eu estava num lugar muito diferente. Eu nem reconhecia mais aquela Carla lá atrás. E óbvio que tinha vezes que eu repetia um padrão, por mais que eu estava querendo mudar, né? E eu trazia, e quando eu repetia esse padrão, já vinha logo assim, nossa, tá repetindo isso. Por quê? Porque eu já estava exercitando ser diferente, eu estava exercitando ser uma nova pessoa, né? Que eu gostaria de ser, que eu escolhi ser. E aí, quando eu fazia isso, já vinha pro consciente e eu já falava, ó, não preciso repetir isso, né? Não preciso fazer isso novamente, né? Então tem um conto muito lindo, assim, tibetano, que eu ouvi num estudo que eu estava fazendo, que falava assim, ando pela rua, vejo um buraco e caio nesse buraco. Ando pela rua, mais uma vez, caio nesse buraco. Ando a terceira vez por essa rua, vejo o buraco e caio mais uma vez no buraco, né? Aí a quarta vez, ando por essa rua, agora eu vejo o buraco e desvio do buraco. E a quinta vez é mais ou menos assim, tá, meus amores? A quinta vez passo pela rua, entro em outra rua, não preciso mais caminhar por essa rua. E é bem assim, né? Então, algumas vezes eu caía de novo no mesmo buraco, e aí eu já tinha consciência e saía de lá rápido, não ficava mais nesse buraco, sabe? Então, fala isso também na história, né? Então, cai no buraco, fico no buraco. Na segunda vez, vejo e caio no buraco e saio desse buraco. Então é isso. Muitas das vezes eu caía no buraco e nem via que tinha caído, ficava lá. E ficava na vítima, ficava na lamentação, ficava nesse lugar que só criava mais disso pra mim, né? Então, se eu queria a minha realidade através dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, se eu caio dentro do buraco, fico ali reclamando, chorando, pedindo ajuda e esperando que alguém venha me salvar, eu acho que eu não sou capaz de fazer isso por mim. Então eu tô no lugar de vítima. E aí eu crio o que pra mim? Mais disso, né? O universo só diz sim. Então, a segunda vez, que é lindo esse conto, né? Eu falei assim, que eu nem ia falar isso, veio agora, assim, tipo um insight. Então ele é bem assim, a primeira vez eu caio e fico no buraco. A segunda vez eu caio no buraco e saio do buraco. Então vai acontecer isso, porque é um processo de mudança e tá tudo bem, só que quanto mais clareza e mais consciência você tem, menos tempo você vai ficar nesse buraco, entendeu, meus amores? E aí a outra vez, né, ela vê a rua, passa pela rua e, enfim, cai no buraco e sai do buraco mais rápido ainda. Na quarta vez ela já passa pela rua, desvia do buraco, e na quinta vez a pessoa nem passa mais pelaquela rua. Ela vê a rua e ela entra numa outra rua. E é assim. E isso também aconteceu comigo e tá tudo bem. Porque vão ter momentos que você vai repetir, porque é um padrão de uma vida inteira.
Então vai ser natural que você caia novamente naquele buraco, mas aí você já tem consciência que você está naquele buraco, que você sai desse buraco. Até que vai ter um momento que você não vai mais passar por ali, você vai desviar do buraco, e depois vai ter um outro momento que você nem passa mais por esse buraco, entende, amores? E assim é. Então eu fui dando passos, às vezes caía no buraco, saía do buraco mais rápido, né? E até que muitas coisas eu já nem passo mais por certas ruas, né? Então foi assim, um exercício que eu fazia diariamente, e quando eu vi, eu era uma outra pessoa. Então quando eu decidi, né, mudar, eu venho trazendo todas as coisas aí pra vocês. Assiste, faz um Carla Flix, sabe, no canal, venho trazendo e trarei mais, né, porque tem muita coisa. Então eu comecei a querer escolher, fazer mudanças, não queria mais viver aquela vida, estava extremamente infeliz, e eu conseguia em pouquíssimo tempo fazer grandes mudanças, sabe? Porque diariamente eu assisti alguma coisa. Então recomendo você, diariamente assista pessoas que você admira, né? Faça estudos que elevem o teu ser, sabe? Veja vídeos aqui diariamente, cada dia você vai vendo um, você vai ver que você vai expandindo. E quando você vê, você não está mais no mesmo lugar. Pratique o ritual matinal que eu venho ensinando aqui, né? E aí você vai ver que em pouquíssimo tempo você está num lugar muito diferente, muito diferente. Então eu lembro que assim, em 3 meses eu já me via outra pessoa. Eu dei um salto quântico, sabe? Interno, emocional. E ele não parou, ele foi um salto. Mas eu dei muitos outros depois, porque eu tinha muitas zicas para curar, muitas coisas. Eu venho trazendo isso, e aí quem tá acompanhando sabe disso, né? Então, era muita coisa, gente, muita coisa. E posso falar pra vocês que em menos de um ano, então assim, em 3 meses eu vi muita diferença, sabe? Muita diferença. E você começa a fazer ritual, você já vê a diferença. Em uma semana você já vê a diferença, sabe? E aí 1 mês você vê muita diferença, 2 meses muita, e 3 meses. Então eu dei 3 meses porque foi assim realmente uma transformação muito grande. Mas eu já vi mudança no meu emocional logo que eu comecei, sabe? Porque eu comecei a dar esses comandos e ficar mais positiva. E aí, assim, em um ano, de repente, você olha pra trás e você nem se reconhece mais. Você fala assim, nossa, eu não sei mais quem é aquele ser, sabe? Desconheço tanta transformação que eu fiz. E você pode passar 10 anos no mesmo lugar, como eu passei, né? 10 anos no trauma e no drama, 10 anos sendo vítima, 10 anos me lamentando e sofrendo e me mutilando, né? Com palavras, com pensamentos, sabe? Com não ações, sabe? Não me honrando com o que realmente falava com o meu coração, não fazendo e não sendo o que me fazia feliz, sabe? Então, meus amores, é uma escolha, né? Então, quanto tempo mais você está disposto a continuar nesse lugar? Quanto tempo mais você aguenta ficar no trauma, no drama, na dor, na vitimização? Quanto tempo mais você vai ficar nesse lugar que ainda está confortável para você? Confortável entre aspas, né? Porque a gente paga um preço da autocobrança diária, porque no fundo, você sabe que esse não é o teu lugar, né? Às vezes o preço de um relacionamento tóxico e abusivo, né? Que você não pode ser quem você quer ser, você não pode se expressar, você não se sente livre, sabe? Você vive condicionada ao outro por carência emocional, financeira, não sei, né? Eu já vivi assim, eu sei o que é isso. Então, meus amores, é um preço que a gente paga muito alto, né? Muito alto. E quando a gente entende que a única pessoa que pode nos salvar somos nós mesmos, a gente sai desse lugar, né, que nos ensinaram, desse arquétipo, né, da princesa que precisa de um príncipe para vir salvá-la, sabe? Que é uma história que nós ouvimos desde crianças, assim, ficamos esperando, né, esse príncipe. E a vida não é assim, né? Então, você pode encontrar, assim, pessoas maravilhosas, um amor curado quando você se curar. Só que aí você não vira mais um peso para alguém, sabe? Que precisa ser salva por esse alguém. Você transborda tudo que você é, né? E aí vocês transbordam tudo que vocês são. Isso é um amor curado, isso é um amor que vale a pena, isso é um amor verdadeiro, né? Então, como seria a gente sair desse lugar esperando que alguém venha nos salvar e nós começássemos a fazer esse caminho para dentro, para nos curar,
para que a gente possa então entrar nesse lugar de deusinho, deusinha e criar a realidade que nós queremos, sabe? Criar a nossa vida, porque nós estamos em frequências muito mais elevadas, né? Então, meus amores, eu queria fazer um vídeo falando para vocês, né, do ritual, e me vieram todas essas consciências, todos esses insights. Espero que tenha sido contribuição para vocês, sabe? E então, se os vídeos têm ajudado vocês, compartilhem nos grupos que vocês estão, porque pode também ajudar outras pessoas que às vezes estão com sentimentos, né, de muita tristeza, de depressão, pensamentos suicidas, né? Achando que não tem jeito, que não tem saída, que não pode mudar sua própria vida, né? E tá nesses loopings da mente, nessas historinhas, né? Que a mente conta o tempo todo e ela não tem controle sobre isso, ela não sabe mudar isso e ela às vezes, né, até faz terapia e não tá conseguindo sair desse lugar. Seja contribuição também, sabe? Compartilha, porque você pode ajudar alguém com um conteúdo que pode transformar a vida dela. Às vezes é uma pessoa que não conhece nada disso que a gente fala, que a gente vive, ou até conhece, mas não consegue pôr em prática, né? Então você pode transformar a vida de alguém simplesmente compartilhando um vídeo, sabe? Quantos vídeos eu vi que me ajudaram, que foram contribuição na minha vida e que foram transformando a minha mente, o meu ser também, né? Então, que você possa também, né, compartilhar as tuas descobertas, né, e ajudar alguém que esteja aí com esses pensamentos e sentimentos de tristeza profunda, né, um trauma, um drama, e querendo até tirar a própria vida, como eu já tive muitas vezes vontade, né, meus amores, porque a vida era muito pesada, era muito triste, eu não via saída, eu vivia no desespero, sabe? Então, hoje eu sou essa outra pessoa, né, então se eu conseguir, as pessoas também podem, né, fazer esse caminho, apesar de toda a história de dor, de todas as perdas que eu tive, né, todas as tristezas, eu consegui. Então, todo mundo consegue, né, amores? Então, é isso. Então, estarei sempre com você, estarei sempre aqui para você. Carla, você é tão inteligente, tão querida, eu te amo. Então eu vou repetir, tá, meus amores, a fala, porque o vídeo ficou muito grande. Então, falas para a minha criança, que aí se você quiser copiar, fica tudo aqui mais juntinho, fica mais fácil para você. E aí você pode adicionar alguma coisa ou trocar, pega o que faz sentido para você, tá? E aí você faz do teu jeito também, você faz personalizado. Então eu tô dando exemplo da minha, ela pode super encaixar com a tua vida ou não, tá? Então pode encaixar tudo, alguma coisa, mais ou menos. Enfim, fica à vontade para replicar, para mudar, fazer uma parte e criar outra. Então, falas para minha criança. Acredite em você. Nunca se entregue, nunca se abandone, nunca desista. Sou maior que tudo isso que aprendi. Sou muito mais do que acreditei ser. Sou única e especial. Estarei sempre com você. Estarei sempre aqui para você. Carla, você é tão inteligente, tão querida, eu te amo. Botei também, tão decidida, eu te admiro. E aí, quais são, né, as qualidades que você tem e que você não está se reconhecendo nessas habilidades, né, nessas características que você tem? Então, todos nós temos, né? Então, eu sou muito decidida, né? E eu não olhava para essas coisas, só olhava para as coisas negativas. Então, sou inteligente, estudo muito, adoro estudar, né? Como falei, sou querida, né? As pessoas que convivem comigo gostam da minha companhia, eu gosto da minha companhia, que é o mais importante, né? Então, você pode de repente estar do lado de um monte de gente tóxica na tua vida, como eu já estive, e você não se achar querido porque elas são tóxicas e abusivas e elas nunca vão achar você uma pessoa querida, né? Porque elas vivem dentro de um transtorno, né? Uma doença. E aí você às vezes nem tá ao lado de alguém que te acha querida, mas você pode se achar querida e começar a mudar a sua vibração para você estar ao lado de pessoas que te admirem, né? Mas o mais importante é você se admirar. E eu sim sou muito decidida. Quando eu decido fazer alguma coisa, eu pego e faço. E eu tinha travas emocionais, sim, que me paralisavam, me sentia engessada, estava nas prisões mentais.
E aí eu fui usando técnicas de limpeza que trarei no workshop para vocês, tá? Então, eu era decidida, mas não conseguia ter ações, porque eu estava nas prisões mentais. E aí a gente vai falar também sobre isso tudo no workshop que eu vou criar. E depois vou colocar o link para vocês. Então, continua assistindo tudo no canal, acompanhando para você saber do workshop e se inscrever. E eu te admiro, porque eu fiz muitas mudanças, né? Então, eu admiro muito, sabe? Quem eu sou hoje. Lá atrás eu não admirava, mas hoje eu admiro, que hoje eu reconheço tudo isso. Então, você pode começar com as suas frases dentro do que é real para você. Porque você tem que falar com o teu coração, lembra? Que é essa potência, que tem uma força de criação enorme. E aí, quando eu falo essas coisas que conectam com o meu coração, eu emano isso, né, amores? Então, essa técnica é maravilhosa, eu amo. E hoje eu posso botar eu te admiro. Como eu faço isso todos os dias e eu coloco data, você também pode fazer assim. Aí, no dia de amanhã, eu vou colocar, né, a data e vou repetir algumas coisas. E aí, às vezes, eu falo assim, nossa, isso aqui, eu já nem penso mais isso. E aí, eu mudo a frase. Então, por exemplo, eu não colocava eu te admiro quando não tinha esse sentimento. E aí depois eu fui mudando. Então você também pode ir fazendo isso. Então quando você pegar ali, eu vou copiar aqui, né? Qual é o meu porquê? Vou copiar aqui as falas para minha criança. De repente fala assim, poxa, essa fala agora nem faz tanto sentido. Essa faz mais sentido. E aí você adiciona. E aí você vai vendo também seu crescimento. É muito legal. Então amanhã eu farei outra. E talvez alguma dessas coisas aqui eu repita e adicione outras. Ou talvez eu troque. Porque a gente vai crescendo, vai expandindo e vai entrando nesse lugar maravilhoso. E é isso, meus amores. Então, assim, estou muito feliz e entrar nesse lugar, né? Vibrar nesse lugar. E foi assim que eu consegui mudar os meus pensamentos negativos, toda a negatividade que estava dentro do meu ser, que foi um aprendizado. Porque quando a gente nasce, a gente é uma página em branco, né? Nós somos amor, vibramos amor e a gente se perde, né? Porque vão baixando outras coisas na gente. Então, estou muito feliz de estar fazendo esse caminho de volta para o meu ser, para quem eu sou. E espero, né, poder, com os meus vídeos, estar trazendo para você um olhar mais leve diante dessa mudança. Porque como eu fiz essa mudança sozinha, eu não tinha ninguém que falava isso para mim. Muitas coisas às vezes eram pesadas, né? Porque ainda tinha muita autocrítica e que nem estava tão consciente assim. Então eu espero que eu possa estar trazendo a minha experiência, a minha vivência, para que você também faça a sua e que encurte esses caminhos, sabe? Que eu ainda não tinha clareza, né? Dessas coisas que eu venho trazendo, todas. E que você possa ressignificar o teu olhar, a tua mente e a tua vida muito mais rápido até do que eu fiz a minha, porque nesse momento você está tendo, de uma certa forma, uma mentora, né? Quem é o mentor? É aquele que fez o caminho e mostra pra gente, ele encurta o nosso caminho, né, amores? Então, eu não tive uma pessoa que estava fazendo e vivendo esse processo, assim como eu estou vivendo, e não tinha um lugar que me desse, assim, todos os dias, esses caminhos, esses ensinamentos. Então, foi um pouco mais difícil. E aí eu tô muito feliz de estar nesse lugar e de poder ser contribuição na sua vida e de poder encurtar, inclusive, o teu caminho, porque você já tá expandindo até mais do que eu pude expandir, porque eu não tinha consciência de tudo isso que eu venho trazendo, tá bom, meus amores? Então, essa é a técnica de hoje. O vídeo foi enorme, mas era o que era necessário trazer aqui pra vocês. Beijo no coração. Amo vocês. Até o próximo vídeo.